Oi, gente. Meu nome é Nádia e meu destino foi quase determinado por velhas tradições familiares contra as quais eu simplesmente não conseguia mais lutar. Eu estava com as mãos meio que amarradas porque minha mãe estava morrendo. Ok, mas me deixa voltar um pouco e começar do começo. Tudo começou no dia em que li o diário da minha mãe e descobri todos os segredos que ela estava escondendo. Eu cresci em uma família tradicional e antiquada, mas éramos muito felizes. Eu era mais nova e meus pais e meus dois irmãos mais velhos sempre me davam toda a atenção que eu precisava. No entanto, nossa felicidade não durou. Há alguns anos, meu pai morreu. Meu herói, que me ensinou tudo na vida, incluindo matemática, ciência e o significado da vida. Ele morreu servindo o nosso país em uma terra estrangeira. Ele não foi apenas meu herói, sua morte o transformou em um herói nacional também. Fiquei muito, muito, muito triste em perdê-lo. Ele era meu tudo e eu era sua garotinha. Sinto muita falta dele e tem noites em que ainda choro por ele ter ido embora. Ele se foi e deixou esse grande buraco na minha vida. Pouco depois da morte de meu pai, naturalmente, meus dois irmãos mais velhos começaram a trabalhar e mudaram-se para suas casas, com suas famílias. Eu fiquei com a minha mãe, que estava com o coração partido, não apenas com a perda do meu pai, mas também com o fato de seus dois filhos terem saído. Tudo virou de cabeça para baixo naquele dia cansativo, quando minha mãe se sentiu um pouco tonta e teve que deitar. Desde então, ela estava sempre cansada, muito cansada, para fazer qualquer trabalho doméstico que antes dava tanta alegria para ela. Então eu tive que assumir todas as tarefas domésticas para ela. Nós fomos ver muitos médicos, eles fizeram todos os testes possíveis. Esperar para descobrir o que poderia ser era uma tortura gigante, gente, sem fim. Mas, enfim, eles descobriram que estava errado e nos asseguraram que muitas pessoas sobrevivem a essa doença e que ela estava em boas mãos. Eu me apeguei a essa esperança com as duas mãos, porque, do contrário, o que eu faria sem a minha mãe? Depois de um tempo, eles deixaram ela voltar para casa. E ela precisava descansar, daí eu prometi que ia cuidar bem dela. Afinal, meus irmãos estavam ocupados demais com os empregos e com as próprias vidas deles, para que eles se preocupassem com ela, né? Daí, um outro dia, enquanto eu cuidava da minha mãe, eu deixei cair um copo vazio, sem querer, no tapete, e vi algo preso, sabe, entre o colchão e a cama. O que poderia ser? Eu me perguntei se era talvez um livro antigo que ela estava lendo. Bom, depois do jantar, minha mãe caiu no sono, daí eu peguei o livro para colocá-lo de volta na estante, só para descobrir que ele tinha um cadeado, gente. Foi estranho. Fiquei muito curiosa. Daí eu abri um pouquinho. Daí eu descobri que não era o livro, mas minha nossa, era o velho diário da minha mãe. Eu ri, desculpa, porque minha mãe era tão imprevisível, gente. Por que ela teria um diário? Eu estava morrendo de vontade de ler, mas eu coloquei de volta, porque era errado, né? E eu não queria que ela suspeitasse de nada. Com o passar dos dias, a minha curiosidade ficou forte e eu comecei a sonhar com o que poderia estar dentro do diário. Daí, uma noite, depois que minha mãe foi dormir, eu não podia esperar mais. Eu ia só dar aquela olhadinha, sabe? Levei o diário pro meu quarto e eu lembro que eu me sentei na cama assim e comecei a lê-lo. O diário tinha todos os detalhes do meu pai, tudo sobre como ele voltou da guerra e a conheceu, como eles se apaixonaram. Enquanto eu lia isso, gente, lágrimas de alegria brotavam assim do nada. De repente eu tive um pensamento e eu corri até o fim para ver se havia algo escrito sobre algo recentemente, né? Afinal, ela estava doente e ela nunca falou sobre o que estava se passando. Abrir esse diário foi um erro de que ainda me arrependo até hoje, porque quanto mais eu lia, mais eu descobria coisas que eu não queria saber. A primeira coisa chocante que eu descobri foi: minha mãe estava morrendo. Como é que ela poderia manter esse segredo de nós? Eu não consigo entender. Até onde eu sabia, a saúde dela estava melhorando. Eu lembro que eu fechei o diário, apertei meu travesseiro bem apertado. Eu, eu, eu ia ser deixada neste mundo sozinha. Por que todo mundo estava me deixando, papai, agora a mamãe, meus irmãos antes? Naquela noite eu chorei até pegar no sono. Quando eu acordei algumas horas depois, os meus olhos estavam assim bem vermelhos, inchados. Eu não senti vontade de sair da cama ou fazer qualquer coisa. Eu virei a cabeça para o lado da minha cama e o diário ainda estava lá. Daí eu abri e comecei a ler mais. Gente, eu pensei que eu já tinha lido a pior coisa que eu poderia encontrar lá, mas meu coração parou pela segunda vez agora. Não só minha mãe estava morrendo em segredo, mas ela também havia escrito um testamento. Eu encontrei o testamento escondido no envelope pequeno que ela havia colocado dentro do diário.
Meu coração batia forte, eu escutava o barulho. Daí eu comecei a ler o que havia dentro do testamento. E dizia: com respeito às nossas tradições, estou deixando tudo o que tenho para meus queridos garotos, rapazes tão fortes. Eu estou muito orgulhosa deles. Gente, eu corri as páginas de novo, procurando por qualquer menção a mim, mas eu não estava em lugar nenhum. Aquilo foi um trauma para mim. Minha mãe me tinha esquecido. Minha mãe nem tinha me reconhecido. Eu não podia acreditar. E eu queria dizer tudo isso para ela. Por que seus queridos meninos eram muito mais importantes? Será que ela sabe quem foi que cuidou dela noite e dia? Eu me arrastei de volta para debaixo dos lençóis e chorei com a boca apertada para não fazer barulho. Eu não sabia como lidar com aquilo. Por quê? Porque ela estava morrendo? Eu não podia exigir minha parte do testamento enquanto minha mãe estava se preparando para a morte dela, sabe? Eu tinha que cuidar dela, mas será que ela me queria? Mas ela me dizia que me amava o tempo todo. Eu estava tão confusa e minha cabeça estava girando. Durante dias eu fui me arrastando, sabe? Passando pelas atividades diárias, todos os dias, limpando a casa, preparando o jantar para minha mãe, trocando a toalha molhada, sentada ao lado da cama dela, lendo livros. Mas eu era uma casca vazia, por dentro não tinha sobrado nada. Minha mente estava repetindo todas essas perguntas, repetindo e repetindo. Enquanto eu via televisão uma noite, eu vi esse pregador dizer que nós devemos nos elevar para aqueles que amamos. Devemos dar sem esperar nada em troca, especialmente quando eles mais precisam de nós. Por alguma razão, isso me tocou e eu não conseguia parar de pensar em minha mãe. Mesmo que fosse difícil, eu tinha que ser forte para ela, porque eu a amava e seus últimos dias precisavam ser tão alegres quanto possível, e não tristes. Já tivemos bastante tristeza na nossa casa. As palavras com respeito às nossas tradições, no diário, ficavam se repetindo na minha cabeça. Eu tinha que descobrir o que ela queria dizer. Eu fiz algumas pesquisas na internet, na biblioteca, sobre a nossa cultura, e eu descobri que por muitos anos é assim que nós, como pessoas, vivemos. É assim que ela era quem ela era. Minha mãe era a personificação das nossas tradições. Respeitar os mais velhos, lavar as mãos, rezar, jantares de famílias. Tudo isso era mais importante para ela. Claro, e não seria diferente. Eu a amava como ela era, com todo o meu coração. Aceitar isso era difícil, mas a realidade era que a minha mãe precisava mais de mim naquele momento. E eu simplesmente tinha que deixar aquilo passar. Bom, no feriado seguinte, os meus 2 irmãos chegaram em casa e eu preparei um bom jantar de família, sabe? A moda antiga mesmo. Minha mãe até se juntou a nós quando ela conseguiu. A gente se sentou junto para comer e eu olhei para os meus irmãos enquanto eles estavam curtindo o jantar que eu fiz. Eles estavam rindo, felizes, né? Acomodados. Eles confortavam minha mãe com palavras doces e eu pude ver o quão ela ficava feliz com aquilo. Pouco depois ela foi para o quarto porque estava cansada. Eu fiquei lá, com meus 2 irmãos, olhando para eles com raiva nos olhos. Eles me perguntaram o que estava acontecendo e antes que eu percebesse, eu explodi na frente deles. Eu os chamei de todos os nomes feios que eu conhecia na época. E então eu comecei a gritar com eles dizendo que a mamãe deixou tudo para vocês dois. Como é que ela poderia me ignorar completamente assim? Ela não me deixou nada. Ela nem me ama. Meus irmãos ficaram confusos e, depois da minha explosão, eu decidi contar a eles o que eu tinha descoberto. Aparentemente, eles já sabiam que ela estava morrendo, mas eles ficaram surpresos com a descoberta do testamento. Meu irmão mais velho disse com uma voz muito severa: não diga a ela que você sabe. Ela não precisa se preocupar, especialmente durante esse tempo delicado. Além disso, discutir com ela não leva a lugar nenhum. E você também. Nós vamos fazer direito. Você é nossa família, nossa irmãzinha, você é uma de nós. Você já duvidou que nós cuidaríamos um do outro? São poucos os que restaram. Devemos nos unir e você pode vir morar conosco. Meu outro irmão concordou e sorriu. Nós nos abraçamos por um longo tempo. Isso foi já há 2 anos. Minha mãe faleceu logo depois daquele feriado. Ainda sinto muito a presença dela comigo. Eu não posso dizer que fiquei brava com ela por causa do testamento. Afinal, meus irmãos me deram a minha parte sem hesitação. Eles me disseram que nada no mundo pode nos separar, principalmente o dinheiro. Independentemente do compromisso dela com as tradições, eu não duvido do amor dela por mim, porque eu senti isso em cada toque, cada palavra, cada olhar. Eu tô tranquila em relação a isso.